Terceira estrofe. O segundo dos 13 espíritos. Acordando no meio de um prodigioso ronco e sentando-se na cama para coordenar as ideias, Scrooge nem reparou que o sino estava de novo prestes a bater a 1. Sentiu que recuperara o conhecimento na altura exata com vista ao especial propósito de ter uma conversa com o segundo mensageiro enviado por intermédio de Jacob Marley, mas ao aperceber-se de um frio desconfortável quando começou a imaginar qual das cortinas esse novo espectro iria afastar, correu-as ambas para o lado com as suas próprias mãos e, voltando a deitar-se, lançou um olhar penetrante a toda a volta da cama. É que queria enfrentar o espírito no momento da sua aparição e não ser apanhado de surpresa para ficar nervoso. Certos cavalheiros descontraídos que se orgulham de estar sempre preparados para tudo à altura das circunstâncias, afirmam, para darem uma clara ideia da sua capacidade para a aventura, que de tudo são capazes, desde o jogo clandestino ao homicídio involuntário, extremos opostos entre os quais há, com certeza, um leque de temas razoavelmente amplo e diversificado. Sem me arriscar a considerar Scrooge capaz de tais feitos, não deixo, porém, de chamar a vossa atenção para o facto de ele estar preparado para as mais estranhas aparições e que nada entre um bebê e um rinoceronte o espantaria sobremaneira. Ora, estando preparado para quase tudo, não estava de modo algum preparado para o que quer que fosse e, consequentemente, ao bater da 1, como não lhe aparecesse qualquer vulto, foi acometido de violentas tremuras. Passaram-se 5 minutos, 10, um quarto de hora e nada. Durante todo este tempo manteve-se deitado na cama, onde se concentravam os raios de uma luz rosada que nela começara a incidir precisamente quando o relógio anunciou a hora. E sendo ela a única luz presente, mostrava-se mais assustadora que uma dezena de fantasmas, pois não percebia o seu significado atual ou futuro, quedando-se por vezes apreensivo, receando tratar-se, naquele preciso instante, de um caso curioso de combustão espontânea, sem o consolo de o saber. Contudo, por fim, começou a pensar: como qualquer um de nós o teria feito logo de início, pois é sempre a pessoa que não está em apuros que sabe o que devia ter-se feito e inquestionavelmente o teria feito também. Por fim, dizia eu, começou a pensar que a origem e o segredo daquela luz misteriosa deviam estar na sala ao lado, de onde, a avaliar pelo rasto, parecia vir o clarão. Dominado totalmente por tal ideia, levantou-se de mansinho e foi a arrastar os chinelos até à porta. No momento em que a mão de Scrooge pousou na maçaneta, uma voz estranha chamou-o pelo nome, convidando-o a entrar. E ele obedeceu. Era o seu próprio quarto. Disso não havia qualquer dúvida. Mas sofrera uma surpreendente transformação. As paredes e o teto estavam tão enfeitadas de verdura que parecia um verdadeiro bosque no qual cintilavam por toda a parte bagas viçosas e reluzentes. As folhas onduladas de azevinho, do visco e da era refletiam a luz como se por lá estivessem espalhados outros tantos pequenos espelhos. E tão esplendoroso era o brilho das chamas que subia pela chaminé como nunca a triste lareira de pedra vira no tempo de Scrooge, de Marley ou em muitos, muitos invernos passados. Empilhados no chão, de modo a formarem uma espécie de trono, viam-se perus, gansos, caça, criação, cabeça de porco cozida e enormes pedaços de carne de vaca, leitões, longas enfiadas de salsichas, tartes de fruta picada, pudins de ameixa, barricas de ostras, castanhas, maçãs vermelhas, laranjas sumarentas, peras suculentas, muitos bolos e fervilhantes taças de ponche que enevoavam o quarto com o seu delicioso vapor. Confortavelmente instalado em tal poltrona estava um sorridente gigante de aspecto glorioso que segurava um achote não muito diferente no formato do corno mitológico da abundância e o ergueu alto, bem alto, para que a luz incidisse em Scrooge quando este veio espreitar à porta. «Entra!» exclamou o fantasma. «Entra e vem conhecer-me melhor, homem!» Scrooge entrou timidamente e baixou a cabeça diante do espírito. Já não era o Scrooge teimoso de outrora e, conquanto o olhar do espírito fosse bondoso e amável, preferiu evitá-lo. «Eu sou o fantasma do Natal do presente», disse o espírito. «Olha para mim!» Reverentemente, Scrooge assim fez.
O espírito vestia uma simples túnica ou capa verde escura de broada e pele branca, a qual lhe caía tão folgada sobre o corpo que deixava a descoberto o peito largo, como se este recusasse ser protegido ou dissimulado por qualquer artifício. Os pés, visíveis sobre as amplas pregas da indumentária, estavam descalços e na cabeça trazia como única cobertura uma grinalda de azevinho presa aqui e ali por resplandecentes pingos de gelo. Os caracóis castanhos escuros ondulavam, compridos e soltos, livres como a sua expressão franca, os seus olhos brilhantes, o acolhedor aceno, a voz jovial, o porte descontraído e o ar prazenteiro. Posta à cintura trazia uma bainha antiga, comida pela ferrugem, mas sem qualquer espada lá dentro. "Nunca me tinhas visto", exclamou o espírito. "Nunca", foi a resposta de Scrooge. "Nunca saíste com nenhum dos membros mais novos da minha família, ou melhor, visto que sou muito jovem, com os meus irmãos mais velhos, nascidos nestes últimos anos", prosseguiu o fantasma. "Creio que não", respondeu Scrooge. "Infelizmente não. Tiveste muitos irmãos, espírito." "Mais de 1800", replicou o fantasma. "Que grande família para sustentar", murmurou Scrooge. O fantasma do Natal do presente levantou-se. "Espírito", implorou Scrooge, em tom submisso, "leva-me onde quiseres. Fui obrigado a sair a noite passada e aprendi uma lição que está agora a dar os seus frutos. Esta noite, se tens algo para ensinar-me, deixa-me aproveitá-lo. Toca na minha túnica." Scrooge assim fez e agarrou-a com força. Azevinho, visco, bagas rubras, era, perus, gansos, caça, criação, cabeça de porco, carne de vaca, leitões, salsichas, ostras, tartes, pudins, fruta e pães, tudo isso desapareceu num instante. E o mesmo aconteceu ao quarto, à lareira, ao róseo clarão das chamas, à hora da noite, quando se encontraram nas ruas da cidade na manhã de Natal, onde, com o tempo frio, as pessoas faziam soar uma melodia improvisada, ruidosa, mas não desagradável, ao varrerem a neve dos passeios defronte das casas e dos telhados, o que constituía puro deleite para a garotada ao vê-la cair pesadamente no chão, despedaçando-se em pequenas tempestades de neve artificiais. As fachadas das casas pareciam bastante escuras e as janelas ainda mais, contrastando com o macio e alvo lençol de neve sobre os telhados e com a neve mais suja do chão, cuja última camada fora rasgada em profundos sulcos pelas pesadas rodas das carroças e dos carros. Sulcos que se cruzavam e tornavam a cruzar centenas de vezes, onde as ruas mais largas se ramificavam desenhando canais sinuosos, difíceis de seguir na espessa lama amarela e na água gelada. O céu estava encoberto e as ruas mais curtas abafadas por um nevoeiro escuro, meio gelado, meio a desgelar, cujas gotículas mais pesadas caíam numa chuva de pequenas faúlhas, como se todas as chaminés da Grã-Bretanha se tivessem acendido de comum acordo e ardessem a bom crepitar. Não havia nada de muito alegre no ambiente da cidade e, no entanto, sentia-se no ar uma alegria em todo o lado que até o mais límpido e soalheiro dia de verão teria tido dificuldade em provocar. É que as pessoas que varriam as neves dos cimos das casas mostravam-se joviais e alegres, chamando umas pelas outras das varandas e trocando uma ou outra bola de neve por brincadeira. Projétil bem mais complacente do que muitos ditos jocosos, rindo a bom rir quando acertavam, mas rindo também se falhavam a pontaria. As lojas de criação ainda estavam meio abertas e as frutarias radiosas no seu esplendor. Havia enormes cestas de castanhas, bujudas como os ventres de alegres velhotes, refasteladas às portas e tombadas para a rua na sua apoplética opulência. Rosadas cebolas de Espanha, cintadas as castanhas, reluzentes de avantajadas como frades espanhóis, que lançavam das prateleiras olhares maliciosos às raparigas que, passando, olhavam timidamente para o visco suspenso. Peras e maçãs empilhadas em luxuriantes pirâmides, cachos de uva pendurados por benevolência dos lojistas em enormes ganchos, para que as pessoas, ao passarem, sentissem água na boca de graça. Pilhas de avelãs, musgosas e trigueiras fazendo lembrar pela sua fragrância velhos passeios pelos bosques e a agradável sensação de arrastar os pés enterrados até aos calcanhares nas folhas caídas. Vermelhas maçãs de Norfolk, rechonchudas e tisnadas, fazendo sobressair o amarelo das laranjas e limões e, na sua compacta suculência, instigando a que as levassem para casa em sacos de papel e as comessem depois do jantar.
Os próprios peixes, dourados e argênteos, expostos numa taça entre tais frutos de eleição, embora membros de uma raça lerda e insensível, pareciam saber que algo de extraordinário ali se passava. E como peixes que eram, lá continuavam, a voltear de boca aberta no seu pequeno mundo, numa excitação lenta e desapaixonada. As mercearias, as mercearias, quase a fechar, já com uma ou duas portadas corridas, mas que delícias! E vislumbravam por tais frinchas. Não era só o alegre barulho que os pratos das balanças faziam ao bater no balcão, nem o súbito apartar de guita e rolo de papel, nem as caixas que chocalhavam acima e abaixo como peças de malabarista, nem sequer os aromas misturados do chá e do café tão agradáveis ao olfato, ou por serem tão abundantes e raras as uvas passas, tão brancas as amêndoas, tão compridos e direitos os paus de canela, tão deliciosas as outras especiarias, tão estaladiças as frutas cristalizadas cobertas de açúcar derretido, capazes de fazer com que os mais indiferentes dos mirones se sentissem desfalecer e por isso biliosos. Nem o facto de os figos serem úmidos e polposos ou as ameixas francesas se ruborizarem em recatada provocação nas suas caixas profusamente decoradas ou porque todas aquelas coisas eram apetecíveis nas suas vestes natalícias. É que os clientes, cheios de pressa e ansiosos na sua expectativa própria da quadra, chocavam uns com os outros à porta, esmagando violentamente os cestos de vime. Esqueciam-se das compras em cima do balcão, voltavam atrás a correr para as virem buscar e faziam centenas de disparates com a melhor disposição que se possa imaginar. Tudo isso enquanto o merceeiro e os seus empregados se mostravam tão francos e frescos que os alfinetes em forma de coração com que prendiam os aventais atrás das costas bem poderiam ser os seus próprios corações, ali à vista de todos, para que as gralhas do Natal os vissem debicar, assim o desejando. Mas não tardou que os campanários começassem a chamar os fiéis para as igrejas e as capelas, e lá vieram eles em grupos pelas ruas nas suas melhores roupas e expressões mais alegres. Ao mesmo tempo, surgiam de inúmeras travessas, becos e vielas, sem nome muitas pessoas que iam pôr os jantares a assar nas padarias. A imagem desses pobres folgazões pareceu interessar bastante o espírito, pois, com Scrooge a seu lado, foi postar-se junto à entrada de uma padaria e, erguendo as tampas das travessas que iam passando, espregia os repastos com o incenso do seu archote. E era de facto um archote bem vulgar, pois de uma ou duas vezes em que houve troca de palavras azedas entre alguns portadores de travessas que se haviam entrechocado, ele salpicou-os com algumas gotas de água do archote, restabelecendo de imediato a boa disposição. É que, como diziam eles, era uma vergonha discutir no dia de Natal. Oh, se era! Valha-me-nos Deus, se era!